Você nunca conheceu ninguém por acaso. Cada pessoa que cruzou o seu caminho, mesmo que por pouco tempo, teve um papel na sua história. Às vezes, elas vieram como cura, outras vezes, como ruptura. Mas todas, sem exceção, tocaram algo dentro de você que já estava pronto para despertar. Neste vídeo, a gente vai mergulhar fundo nos encontros da alma, no papel do inconsciente e no poder transformador dos vínculos intensos, até mesmo daqueles que doem. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga tudo o que viveu até agora. Se esse conteúdo já começou a ressoar aí dentro, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa ouvir essas palavras. E se no final algo tocar você, comenta aqui embaixo, nada foi por acaso. Assim eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o último segundo. Você não conhece ninguém por acaso. O que você sente, o que você carrega, o que ainda não foi resolvido, tudo isso atrai, com precisão, os encontros que você vive. Existe uma espécie de magnetismo inconsciente que conecta pessoas que têm algo a se revelar, a se provocar, a se curar. Algumas relações chegam para despertar o que estava adormecido, outras para acalmar o que estava em guerra. Algumas mostram o que é amor, outras o que definitivamente não é. E mesmo essas que parecem erro ou perda são parte do caminho. O ego julga como falha, mas a alma reconhece como lição. Existem pessoas que são encontros. Existem outras que são reencontros. Elas tocam fundo logo de cara, mexem em lugares antigos, parecem estranhamente familiares. E isso acontece porque suas almas já se conhecem, em algum nível. Quando o inconsciente de dois seres se reconhece, acontece o que Jung chamou de processo de individuação. O outro passa a ser espelho do que está oculto em nós. Ele nos mostra nossa luz, mas também a nossa sombra. Nos ensina sobre amor, mas também sobre apego. Nos lembra o que é alegria, mas também ativa dores que não sabíamos que ainda carregávamos. Por isso, certas relações nos viram do avesso. Não é loucura, é cura. Elas tocam em feridas que estavam ali escondidas, e isso dói, incomoda, confunde, mas também liberta. O problema é que a gente confunde intensidade com permanência. E só porque algo foi forte, a gente acha que tem que durar. Só que algumas conexões são de cura e não de vida. São encontro e não destino. São despertar e não construção, e tudo bem. Foi amor, mesmo que não tenha virado história. Foi real, mesmo que não tenha durado. E, se terminou, não foi fracasso, foi ciclo que cumpriu sua função. A gente precisa parar de medir o valor das coisas pela duração delas. Existem amores que vêm como tempestade, outros como brisa. Alguns chegam para ficar, mas outros vêm só para ensinar, e está tudo certo. A alma sabe o que precisa, e não se trata de merecimento ou esforço, mas de necessidade evolutiva. Tem gente que chega para te ajudar a lembrar de quem você é, tem gente que vem para te ensinar por onde não ir, tem gente que te ama, mas não consegue ficar. Tem gente que não te ama, mas te ajuda a crescer. E tudo isso é amor. Do ponto de vista da alma, o amor não é só o sentimento, é a expansão que ele proporciona. Se te moveu, te curou, te virou do avesso, mas te deixou mais consciente, foi amor. Mesmo que tenha doído, mesmo que tenha ido embora, mesmo que não tenha sido recíproco. Algumas presenças são como chaves, destravam mundos dentro da gente. E é isso que importa. Tem relação que não evolui para a parceria, mas te empurra para dentro, e isso também é sagrado. A dor não invalida o encontro, só mostra que ele te atravessou profundamente. E, se atravessou, é porque tinha que ser. A gente não cruza caminho com ninguém por acaso. Todo encontro é um chamado de crescimento. Por mais desafiador que ele seja, a alma reconhece a importância da travessia. Por isso, honre os amores que te construíram, mas também os que te destruíram. Por quê? Mesmo sem saber, eles abriram caminho para a sua reconstrução. Você não ama o outro, você ama o que você é quando está com ele. Isso não diminui a beleza do amor, só desloca o foco. Amar é um movimento interno antes de ser um encontro. É um espelho, é uma ativação. Você acha que se conectou com alguém, mas na verdade se conectou com uma parte sua que só despertou na presença daquela pessoa. O amor é o que emerge do encontro, mas ele não começa no outro. Começa em você. O outro é só o estímulo, o solo, o cenário que torna possível a manifestação de algo que já estava dentro. Então,
Quando um amor acaba, não é só a pessoa que vai embora, é aquela versão sua que existia com ela. É por isso que dói tanto, porque o que você sente não é apenas saudade do outro, é saudade de quem você era ao lado dele. É luto pela parte sua que só existia naquele vínculo. Amar é revelar-se, é encontrar em si uma nova forma de existir. E quando o laço se desfaz, aquela forma também se dissolve. Às vezes, você não está apegado à pessoa, mas ao personagem que você encarnava na relação. A sensação de ser visto, de ser cuidado, de ser especial. E, quando isso se vai, parece que você perdeu tudo. Mas, na verdade, só perdeu um reflexo. Só que, como não te ensinaram a olhar para dentro, você continua buscando fora novos rostos, novos corpos, novas histórias, que façam você se sentir da mesma forma, que substituam a sensação e tragam de volta aquela identidade afetiva que se perdeu. Mas nenhum amor é repetível, porque nenhum cenário interno se repete. E, por mais que tente, você nunca vai ser exatamente a mesma pessoa com alguém novo. O que o outro despertou em você é dele também. É da dança entre vocês dois, é da química, é do inconsciente, é da troca, é do momento. Amor é presença, mas também é contexto. E é por isso que, depois que termina, não adianta romantizar nem demonizar o que foi. Melhor é agradecer, porque aquilo que viveu com alguém só foi possível com ele. Por mais que você tente recriar, jamais será igual. E tudo bem. A beleza do amor está justamente nisso, na sua capacidade de nos transformar por dentro e depois partir, levando com ele uma versão nossa que já não volta mais. Na linguagem de Jung, os arquétipos são estruturas universais que habitam o inconsciente coletivo. São padrões de comportamento, imagens simbólicas, emoções profundas que todos carregamos. Quando alguém entra na sua vida, ele pode evocar o herói, o cuidador, o rebelde, a vítima, o sábio, a criança ferida. Esse despertar quase nunca é consciente. No começo, você sente que precisa proteger alguém, ou que quer ser salvo por ele. Sente que ganhou um papel de guia, ou que, pela primeira vez, tem espaço para ser frágil. Às vezes, você ama mais o papel que aquela pessoa ativa do que ela mesma. E isso explica por que alguns vínculos são tão intensos. Eles te colocam em contato com partes suas que estavam escondidas. Esses arquétipos não são fixos, eles mudam conforme a relação evolui. Uma mesma pessoa pode te fazer sentir gigante, semanas depois, te colocar de joelhos. Isso não significa que o vínculo era falso, apenas que ele tocou em diferentes camadas do seu ser. A pessoa é a faísca, mas o fogo é seu. É comum confundir isso com amor, mas muitas vezes o que está acontecendo é um encontro entre imagens internas. Você não está se relacionando apenas com o outro, está se relacionando com o que ele desperta em você, com o que ele simboliza, com o que ele representa emocionalmente. Por isso certos encontros marcam tanto, não porque a história durou, mas porque ativaram uma parte da sua alma que você não sabia nomear. E, uma vez ativada, essa parte não volta a dormir. Ela transforma sua forma de olhar, de se conectar, de existir. Essas ativações são parte do caminho da individuação, porque é através delas que você vai conhecendo, pouco a pouco, as múltiplas vozes que habitam dentro de si. Você não é só o que escolheu ser, é também tudo aquilo que ainda pode vir a ser. E o outro, com sua presença, provoca esse nascimento. Você não encontra pessoas por acaso, você encontra espelhos vivos de pedaços seus. E cada um deles te oferece a chance de se tornar mais inteiro, mais consciente, mais verdadeiro consigo mesmo. Nem todo amor vem para permanecer. Alguns vêm para quebrar, e, mesmo assim, são sagrados. Porque existem encontros que não foram feitos para durar, mas para transformar. Eles entram como fogo, queimam tudo o que já não serve e depois partem. Deixam silêncio, vazio, saudade, mas também deixam espaço. Esses vínculos intensos que parecem arrancar o chão muitas vezes são atuações do self promovendo uma ruptura necessária. O ego quer permanência, quer segurança, mas a alma quer verdade, quer movimento. E, quando a estagnação domina, o amor pode chegar como abalo sísmico, uma espécie de alquimia emocional que reorganiza tudo por dentro. Você pensa que perdeu alguém, mas, na verdade, perdeu uma versão antiga de si. Uma parte que já não cabia mais, mas que você não conseguia soltar sozinho. E é esse o papel de certos encontros, desestabilizar para libertar. Não porque o outro quis, mas porque a energia do vínculo carregava essa missão.
A dor de uma ruptura não significa que o amor foi em vão. Pelo contrário, pode ser sinal de que ele cumpriu seu propósito, que fez o que veio fazer, que trouxe à tona aquilo que estava oculto, que revelou com crueza as partes frágeis, dependentes, idealizadas, que escancarou as ilusões para que algo novo pudesse nascer. É difícil aceitar que algumas histórias não têm final feliz no sentido tradicional, mas talvez o final feliz esteja em outro lugar, na clareza que ficou, na força que surgiu, na consciência que se ampliou. Nem toda perda é um fim. Algumas são inícios disfarçados. Jung via esse tipo de ruptura como parte da jornada da individuação. O colapso emocional pode ser o início de um realinhamento interno. Quando o amor quebra, ele mostra o que estava mal encaixado. E, ao fazer isso, prepara o terreno para algo mais autêntico, mais consciente, mais inteiro. Algumas pessoas te amam tanto que, mesmo sem saber, aceitam o papel de te romper, de te tirar da zona de conforto, de te afastar de um caminho que não era mais teu, de te obrigar a nascer de novo. E, por mais que doa, isso também é forma de amor. Esses encontros não são falhas do destino, são acertos profundos. E, quando você olha para eles com maturidade emocional, consegue ver. Foi preciso quebrar, porque só assim seria possível reconstruir algo mais verdadeiro do que o que existia antes. Algumas pessoas vêm só por um tempo. Elas não ficam, não acompanham, não se tornam parte do seu cotidiano, mas, ainda assim, deixam uma marca permanente. Elas cumprem uma função, abrem uma porta, tocam uma parte sua que estava adormecida. E, quando vão embora, deixam um espaço que parece silêncio, mas, com o tempo, se revela aprendizado. Nem todo o vínculo é feito para durar. Alguns são apenas passagem, ciclos curtos, intensos, precisos. A alma sabe que certas presenças são necessárias só até um ponto. Depois disso, continuar seria forçar algo que já terminou. O ego se apega. A alma entende e solta. Aceitar o fim de um ciclo não é negar o valor que ele teve. Pelo contrário, é honrar o que foi vivido sem precisar que continue existindo. O perdão nasce daí, não como desculpa, mas como libertação. Quando você perdoa, solta o fio invisível que ainda te prende ao passado. Você não apaga o que aconteceu, mas deixa de carregar o peso do que não pode mais ser mudado. Perdoar não significa justificar erros ou ignorar dores. Significa escolher não alimentar mais aquilo que te adoece. Significa aceitar que o outro fez o que pôde com o nível de consciência que tinha, e que você também. O perdão verdadeiro não é sobre o outro, é sobre você. Sobre a paz que você escolhe cultivar internamente. A gratidão não é romantização, é reconhecimento. É olhar para trás e perceber que, apesar da dor, algo se moveu, algo despertou, algo em você amadureceu, mesmo que tenha sido à custa de lágrimas e silêncio. Algumas pessoas te ensinaram pelo afeto, outras pela ausência, mas todas, de algum modo, contribuíram para sua jornada. A vida se organiza em ciclos, e cada relação que chega traz uma nova lição. Algumas te mostram o que é amor, outras o que não é. Algumas curam, outras quebram, mas todas, sem exceção, te moldam. E, quando você aprende a agradecer, mesmo os encontros que doeram, algo se transforma. A raiva se dissolve, o apego enfraquece, o coração abre espaço para o novo. Nem tudo precisa durar para ter valor. Às vezes, basta reconhecer. Obrigado por ter passado, mesmo que não tenha ficado. E seguir com mais leveza, mais clareza, mais inteireza. Porque a alma sabe, o que veio, veio no tempo certo. E foi embora quando a lição terminou. No fim das contas, quase nada foi acaso. As pessoas que entraram, as que ficaram, as que partiram, todas, de algum modo, ressoaram com algo que já vibrava dentro de você. Algumas chegaram com doçura, outras, com tempestade. Umas te elevaram, outras te desmontaram, mas todas te tocaram de um jeito que mudou alguma coisa por dentro. Você atraiu o que precisava viver, mesmo quando doeu, mesmo quando parecia injusto, mesmo quando não fazia sentido. O inconsciente tem caminhos que a lógica não alcança. E é por isso que, muitas vezes, só depois que a poeira baixa é que a clareza aparece. A dor vira sinal, o caos vira enredo, o outro vira espelho. Cada encontro carrega uma função: despertar, revelar, ensinar, desafiar, curar, romper.
Às vezes, tudo isso junto. E reconhecer esse movimento é um dos sinais de que algo em você amadureceu. Por quê? Quando você para de ver as pessoas como sorte ou castigo e começa a enxergá-las como partes do seu processo interno, a narrativa muda. Sai do drama, entra na consciência. A jornada não é sobre controlar quem entra ou quem sai, é sobre perceber o que cada presença te mostrou. É sobre integrar o que foi ativado, soltar o que já não serve, acolher o que ainda está em construção. Porque não se trata de evitar dor, mas de transformar o que dói em sentido. Ao longo do caminho, você encontrou muitos pedaços de si mesmo nos olhos dos outros. Se viu na euforia de um começo, na angústia de um fim, na intensidade de uma projeção, na serenidade de uma presença verdadeira. Aprendeu que nem todo vínculo precisa durar, mas todo vínculo pode ensinar. E que, mesmo aqueles que pareciam perda, na verdade, foram passagem para uma versão sua mais inteira. O inconsciente acende antes do toque. A alma reconhece antes do nome. E tudo aquilo que parecia coincidência era, no fundo, um reencontro com partes de você que estavam esperando ser vistas, sentidas, acolhidas. Você não conheceu ninguém por acaso. Cada pessoa foi uma ponte entre o que você era e o que você ainda pode ser. Cada história deixou um traço, não como cicatriz, mas como mapa. Olhando agora para tudo que foi vivido, talvez seja possível dizer, com um certo alívio silencioso, valeu a pena, não por ter dado certo, mas por ter revelado algo verdadeiro. Porque, no fim, cada encontro foi exatamente o que precisava ser. Uma porta aberta para dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e se inscreva no canal. Aqui a gente fala de encontros, alma, inconsciente, cura, sempre com profundidade e sem fórmulas prontas. Ative as notificações para continuar explorando esse caminho com a gente. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo. Nada foi por acaso. Assim eu vou saber que você sentiu esse conteúdo até o fim. E que, de alguma forma, ele ressoou aí dentro. Nos vemos no próximo vídeo.